Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, verso 20, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 20. Se você puder colocar-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra de Deus. Crentes e fariseus. Esse é o título desta noite, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vamos ler juntos? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nenhum entrareis no reino dos céus. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, podemos estar na Tua casa, e rogamos, ó Pai, a ação do Teu Espírito Santo, nos lembrando da Tua verdade. Que o Senhor nos conduza dentro desta verdade, nos instruindo e fortalecendo, é o que nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. É interessante que Jesus fala aqui, e nós vamos pensar um pouco daquilo que ele refletiu aqui no capítulo 5, verso 20 de Mateus. Ser um crente fariseu é fácil e agradável, mas de forma alguma eu quero fazer uso da pregação da palavra de Deus para acusar, jamais. Ou seja, não pense que eu estou lhe acusando de ser um fariseu, se você bem vai entender nesta noite o que isso significa. O objetivo jamais é acusar, o objetivo jamais é apontar alguém, mas sempre exortar biblicamente e encorajar a que nós vivamos de forma a glorificar o nome do nosso Deus enquanto estamos nesta vida. Ser um crente fariseu é melhor em alguns aspectos, porque o farisaísmo sempre foi algo que alimentou o coração. Sempre foi algo que alimentou o orgulho e o egoísmo do ser humano. Então, os fariseus, eles não faziam aquilo que faziam simplesmente por fazê-lo, mas porque também isso lhes dava prazer. Mostrava como eles eram bons, como eles eram preparados, como eles eram capazes, como eles eram invejados também. Então, o farisaísmo trabalhava muito com o orgulho e com a satisfação carnal daqueles homens, pelo reconhecimento que eles recebiam, pelo fato das pessoas olharem para eles como grandes homens. Então, um crente fariseu, nesse sentido, é algo que satisfaz a nossa carne e satisfaz o nosso próprio orgulho. Por outro lado, também é mais fácil ser um crente fariseu do que alguém que anda no Espírito, porque os fariseus sempre se basearam em leis que eles próprios estabeleceram. Então, quando você faz as regras do jogo, é muito mais fácil de segui-las. A lei do Velho Testamento é formada por 623 leis, vamos dizer assim, não é? 300 e algumas delas são leis negativas, dizem o que não fazer, e 200 e alguma coisa delas dizem o que você deve fazer. Sabe o que os fariseus fizeram? A história mostra que para cada uma dessas leis, dessas 623 leis de Moisés, da lei de Moisés, para cada uma delas, em média, eles acrescentaram outras 14. Então passou de 8.000 questões que as pessoas precisavam observar. E colocar esse intrincado sistema de regras e de conceitos deles, sempre permitiam que de alguma forma eles se justificassem pelas suas falhas. Eu acho que nós conhecemos um pouquinho disso, não é?
pela forma do judiciário brasileiro, pela forma das leis brasileiras. Sempre permite uma brecha por onde o desobediente possa escapar. E aquilo que eles fizeram foi isso. Acrescentaram tantas coisas simplesmente para agradar a sua própria vontade e o seu próprio orgulho. Jesus aqui em Mateus capítulo 5, verso 20, ele fala de escribas e fariseus. E quem eram esses homens? Os escribas vêm da palavra grega para gramateus, ou seriam os gramáticos do nosso tempo. O que eles faziam? Qual era o trabalho deles? Eles preservavam a lei, eles eram estudiosos profissionais da lei. Eles instruíam na lei, eles formavam alunos, eles realizavam conferências explicando os pontos da lei. Eles eram doutores e mestres da lei, eles eram autoridades na lei de Moisés. Então, quando você queria saber algo ou consultar algo, você consultava um escriba. Eles sabiam os pormenores da lei, eles sabiam aquilo que a lei dizia nos seus pormenores. Jesus também citou os fariseus, que vem da palavra farisaicos, e no original era escrito com PH, como nós escrevíamos, por exemplo, farmácia. E a palavra farisaicos quer dizer simplesmente distintos, separados, e eram conhecidos pelos seus rituais e pela observância extrema da lei. Eles eram aproximadamente um grupo de 6.000 seguidores no tempo de Jesus. Então, quando Jesus se bateu a respeito dos escribas e fariseus, ele tinha todo esse grupo debatendo essas questões. Eles eram considerados os homens mais santos daqueles dias, retos de acordo à lei, e aquilo que as pessoas olhavam para eles e enxergavam eram homens inatacáveis. Eu tenho diversas vezes usado este exemplo com os irmãos. Naquele tempo, se você dissesse que gostaria de ser alguém espiritual, alguém que andava próximo de Deus, se naquele tempo do ministério de Jesus você dissesse que queria ser um homem de Deus, você diria o seguinte: eu quero ser um fariseu. Porque era assim que as pessoas os consideravam. As pessoas, os homens mais próximos de Deus, os que tinham ou detinham o maior conhecimento de Deus, e eram pessoas inatacáveis aos olhos do povo judeu, em grande parte dele. Então você pega, vamos dizer, a elite espiritual de Israel e observa o que Jesus diz em Mateus 5,20. Em Mateus 5,20, Jesus tem diante dele pescadores, aldeões, homens simples, na maioria deles iletrados, na maioria deles não treinados nos pormenores da lei. Jesus tem diante dele João, Jesus tem diante dele Mateus, que tinha uma educação, vamos dizer, um pouco mais evoluída que os demais. Jesus tinha Pedro, um homem de um caráter forte, mas como os próprios judeus reconheceram, um homem também iletrado. Jesus tinha diante dele, aqui no Sermão do Monte, possivelmente centenas de pessoas, aos quais estavam ouvindo e pensavam exatamente isso dos fariseus. E o que Jesus diz para elas? Jesus simplesmente olha para aqueles homens simples e diz: se a vossa justiça não for maior do que os escribas e fariseus, vocês não vão entrar no céu. Você entende o peso do que Jesus disse? Jesus está colocando deles que eles tinham que ser melhores do que os fariseus, mas eles consideravam que ninguém podia ser melhor que um fariseu. Jesus disse: olha, vocês vão ter que ir muito além daquilo que os fariseus foram, se vocês quiserem entrar no céu. Com certeza eles se assustaram, eles se espantaram com essa observação de Jesus. Mas quando nós olhamos para a descrição dos evangelhos, nós entendemos o que Jesus quer dizer. Quais são os erros que os fariseus cometeram que nós crentes não devemos cometer? Por que Jesus disse isso deles? Por que Jesus foi tão duro com esses homens? Eu quero apontar biblicamente 4 questões que Jesus enxergou na vida dos fariseus e que não deve ser enxergada na nossa. 4 questões da nossa vida espiritual que nós devemos fugir delas, não praticá-las, mas fazer diferente daquilo que fizeram esses homens,
isso que Jesus está propondo em Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vamos dizer de certa forma, instrui aquilo que Jesus quer dizer sobre isso. Primeira questão que Jesus apontou sobre esses homens e que nós devemos ter cuidado na nossa vida. A religião deles era algo meramente externo. Os fariseus sempre foram assim. A vida religiosa deles era para que os outros vissem. A religião, a prática religiosa deles era algo para ser observado pelos outros homens. O objetivo deles era este, as práticas que eles tinham, aquilo que eles faziam durante os dias, as festas judaicas, durante o sábado, todo aquele ritual externo que eles tinham, simplesmente era para que as outras pessoas observassem como eles eram religiosos. Se nós formos aplicar ao nosso tempo, talvez o crente fariseu venha à igreja simplesmente para as pessoas saberem que ele vem em todos os cultos. Ele ora ou carrega a sua Bíblia ou faz qualquer outra coisa, simplesmente para que as pessoas reconheçam nele alguém que está realizando algo para Deus. E é exatamente isso. Os fariseus, eles tinham a sua religião como algo meramente para ser visto pelos outros. Lucas capítulo 16 vai dizer algo sobre eles nos versos 14 e 15. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é o quê? A abominação. Notem que aqui, no verso 14, e zombavam dele. Dele quem? De quem os fariseus zombavam? De Jesus. Eles zombavam daquilo que Jesus praticava. A vida de Jesus e a prática de Jesus para eles era algo ridículo. Por que esse homem está fazendo essas coisas? Por que esse homem está agindo dessa forma? Mas Jesus lhes responde: olha, o grande problema de vocês é que a justiça de vocês é simplesmente exercida diante dos homens. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, parafraseando Jesus: olha, Deus vai muito além do aspecto exterior. Deus olha o quê? O coração. Porque aquilo que entre os homens é elevado, quando Deus observa o coração, é abominável. Não se engane como os fariseus fizeram. Deus conhece os meus pensamentos e o meu coração, não só aqui dentro da casa de Deus, mas em qualquer lugar. Deus, Ele sabe muito bem o que há em minha mente e no meu coração. Ele sabe das minhas intenções e sabe do porquê eu estou fazendo o que faço. Eu não posso julgar você. Eu não posso julgar ou dizer por que você está aqui nessa noite ou por que você vem a esta igreja, e nem é meu trabalho fazer isso. Porque é algo que pertence e compete somente a Deus. E é por isso que nós devemos ter cuidado. É por isso que nós devemos ter toda a atenção ao estado do nosso coração quando nos aproximamos de Deus. Jesus usa um exemplo ainda mais duro. Mateus capítulo 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus está trazendo para eles uma imagem que na cabeça deles é muito clara, mas que é preciso para nós ser explicada. Um mês antes da celebração da Páscoa, os judeus pintavam os sepulcros com cal branco. Por que eles faziam isso? Porque se eles passassem sobre uma sepultura, isso os tornava impuros para celebrar a Páscoa, e não haveria tempo hábil para purificá-los, a fim que eles celebrassem a Páscoa. Então, para evitar esse problema, eles pintavam os sepulcros de forma bem visível. E sabe o que eles conseguiam com isso? Eles conseguiam imagens belíssimas. Normalmente, o que eles conseguiam eram colinas ou lugares onde estavam os cemitérios,
normalmente com uma grama verde em determinada época do ano como esta. Então aquela pintura branca dos sepulcros, com a imagem dos montes, da grama verde, bem sobre os muros, para fora dos muros de Jerusalém há cemitérios, não é? Então você imagina aquele muro secular, tantos séculos que já está ali, aquela grama, aqueles sepulcros pintados de brancos, aquela imagem bonita de se ver. Jesus está dizendo para eles assim: olha, tudo aquilo que vocês fazem nos sepulcros antes da Páscoa, deixando eles pintados e bonitinhos, se assemelha ao que é o coração de vocês. Você sabe que aquela imagem por fora é muito bonita. Você sabe que aquela imagem por fora é uma imagem perfeita, mas todos nós sabemos o que tem dentro de um sepulcro. Todos nós sabemos e nós não queremos ir lá ver, ou bisbilhotar, ou cheirar o que tem lá dentro. É algo que nós queremos que fique lá onde está. E quando Jesus fala com os escribas e fariseus, ele diz a eles: olha, vocês são assim também. Por fora, nessa roupagem, em tudo isso que vocês fazem, em todo esse ritual de vocês, tudo é muito bonito. Mas lá dentro do coração, só tem imundícia. É isso que Jesus falou deles. Por isso, irmãos, nós temos que vir para a igreja, e nós temos que vir diante de Deus, e claro que é importante a aparência exterior, não vou tirar a importância e o alvo disso, mas nós temos que vir para a igreja para permitir que Deus trate aquilo que tem lá dentro. É isso que os fariseus não faziam. Eles nunca permitiam que Deus tratasse do coração deles. Eles nunca permitiam que Deus adentrasse, tal qual espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e mostrasse toda a imundícia e maldade que tinha lá dentro. Eles nunca permitiam que Deus os examinasse dessa forma, e que Deus os tratasse nessas questões. É muito bom ser bonito por fora, no seu comportamento, mas o comportamento cristão é consequência do que tem lá dentro. Aquilo que fazemos é consequência do nosso coração. Se assim não for, é hipocrisia. Então a primeira coisa que Jesus chamou a atenção foi exatamente isso. Um comportamento simplesmente externo, algo simplesmente bonito para as pessoas verem, mas que nunca chegou no coração. E isso, eu quero terminar esse ponto dizendo, é muito bonito durante a vida, pode ser até bonito durante a vida, mas é inútil na hora que nós mais precisamos. A hora que nós mais precisamos é a hora que a nossa vida está terminando. E quando chegar o último momento da nossa vida, toda essa roupagem exterior será inútil. Tudo isso que nós temos bonito por fora será inútil. E aquilo que a Bíblia diz é simples e definitivo. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida. É só isso que vale na última hora. Se o filho habita em seu coração ou não. Mais nada. Absolutamente mais nada. Então observe aquilo que Deus tem feito no seu coração, para que isso transforme o seu exterior. Em segundo lugar, um ponto também importante que Jesus vai aqui colocar diante desses homens, é que eles colocaram seus preceitos ou as suas regras acima das regras e dos preceitos de Deus. Então eles consideraram a sua tradição, e a tradição aqui, eu já citei os irmãos, era aquilo que eles acrescentaram à lei. E eu vou citar mais uma questão. Quando Jesus veio, durante o ministério de Jesus, eles haviam acrescentado tantas coisas à lei, e em média, isso é em média, 14 outros preceitos a cada preceito da lei, que quando Jesus veio, boa parte, a história mostra isso, que boa parte dos judeus não sabia discernir aquilo que era a lei de Moisés e aquilo que era a tradição dos fariseus. Eles tinham misturado tanto essas coisas que eles já não sabiam o que os fariseus diziam, e Jesus cita, não é, no Sermão do Monte, os antigos. Ouvistes o que disseram os antigos, essa tradição e aquilo que Deus havia dito. A tradição deles ignorava o que Deus exigia, e aqui em Mateus 15 é um exemplo muito claro disso. Observe o que Jesus vai dizer a eles. Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo:
Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Essa era a briga deles com Jesus. O Senhor não respeita a tradição. O Senhor não respeita aquilo que os anciãos, aquilo que os rabinos antigos escreveram. Nós temos alguns nomes deles, não é? Como Gamaliel, ao qual treinou Paulo. Nós temos Hilel, que foi famoso também, e outros rabinos que escreveram essa tradição. E eles vão citar algumas coisas. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, por que vocês obedecem à tradição e rejeitam aquilo que Deus está dizendo? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vocês dizem: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Sabe o que eles eram capazes de fazer? Podia acontecer isso, e não era anormal que acontecesse, que os pais deles, dos fariseus, estivessem em casa tendo necessidades de alimento, de saúde, de casa, de alguma coisa nessa forma. Eles tinham um orgulho em fazer isso, em dizer o seguinte para as pessoas: olha, os meus pais lá na casa deles estão passando necessidades que você não pode nem imaginar, e eu tenho aqui uma oferta, mas sabe o que eu vou fazer? Ao invés de levar para o sustento dos meus pais, eu vou levar essa oferta para o templo e vou depositar lá no gasofilácio do templo. E sabe o que as pessoas ao redor faziam? Elas aplaudiam dizendo: olha, que espiritual isso, que glorioso isso, você está honrando mais a Deus do que aos seus pais. O que você acha disso? Jesus respondeu na cara deles: olha, vocês estão realizando algo com uma hipocrisia de tão tamanho. Vocês estão batendo palmas para pessoas que estão desobedecendo claramente a Deus. Deus deu uma ordem específica e clara: honra o teu pai e a tua mãe. Mas vocês dizem: olha, melhor do que honrar o pai e a mãe é fazer isto. Olha como esses homens se perderam nas suas próprias regras, não sabendo mais nem o que Deus exigia, nem o que Deus queria deles, e prejudicando outras pessoas por causa disso. Irmãos, o coração do crente deve ser colocado na palavra de Deus o tempo todo e em nenhum outro lugar. O que nós precisamos é Bíblia, saber o que Deus quer de nós em cada aspecto da nossa vida. Saber a Bíblia de cor, o máximo possível da Bíblia de cor, é dever de todo crente. Saber o que Deus deseja de nós é dever de cada um de nós. Sabe por quê? Porque nós podemos incorrer nos mesmos erros deles, começar a criar regras para nós mesmos e ignorar aquilo que Deus diz. Isso não pode acontecer. Em segundo lugar, a obediência perfeita que Deus exige é ilustrada por Jesus em Mateus 5. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Vamos imaginar os fariseus diante do gasofilácio do templo fazendo isso? Eles estão caminhando na fila das ofertas, as pessoas estão depositando. Um exemplo disso, a viúva pobre, não é que Jesus relata, ela estava fazendo isso. Ela estava vindo na fila, havia lá uns ricos dando as suas ofertas, e a viúva pobre também deu as suas 2 moedinhas. É isso que estava acontecendo. Então pense num deles chegando diante do altar, e a sua mente, a sua consciência está o acusando: olha, eu preciso dar a minha oferta, mas eu estou lembrando como eu tratei o meu irmão ontem. E então ele chega diante do sacerdote e diz: olha, guarda esta oferta aqui com você, que eu vou lá resolver aquilo que eu fiz contra o meu irmão, vou pedir que ele me perdoe, vou me reconciliar com ele, então eu vou voltar aqui com um coração limpo e vou dedicar minha oferta ao Senhor. Se os fariseus olhassem isso, eles ririam. Eles seriam aquela pessoa como ridícula. Olha fulano, olha como ele é indigno de estar aqui. Mas Jesus está dizendo que ele estava obedecendo a palavra de Deus ao fazer isso. E esse era o problema dos fariseus. Eles riam da simplicidade da palavra de Deus. Irmãos, jamais façam o que eu vou dizer agora a vocês. Jamais riam e debochem da simplicidade de grande parte dos filhos de Deus.
Conheci crentes preciosos, analfabetos. Lembro de um dia, um irmão precioso, conhecia-o há pouco tempo, e durante um estudo da palavra de Deus eu pedi que ele lesse um versículo. Ele, com extrema dificuldade, conseguiu ler 2 ou 3 palavras. Ele não estava escondendo a sua dificuldade, mas na sua simplicidade ele procurava fazer a Deus o que de melhor ele podia fazer. Jamais zombe da simplicidade da oração de uma pessoa. Deus não está olhando para a classe social dela, Deus não está olhando para o exterior dela, Deus está olhando para o coração e para o seu esforço em servir a Deus com os seus poucos recursos. Muitos de nós podem não orar com palavras bonitas, portentosas, mas as coisas mais, vamos dizer, não vou dizer engraçadas, mas as coisas mais reprováveis que eu já ouvi em oração foram de homens instruídos, tentando usar palavras bonitas que ninguém entendeu e ninguém compreendeu. Os fariseus faziam isso. Eles faziam tantas regras incríveis que eles esqueciam que nós servimos a Deus em simplicidade. João capítulo 4, verso 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está aqui perguntando se você cursou a faculdade ou não. Deus não está aqui perguntando se você tem um carro do ano ou não, se você tem riquezas ou não. Mas uma das coisas que eu mais amo em Jesus Cristo é que Ele jamais desprezou ninguém. Os fariseus desprezavam as pessoas, coisa que nós não podemos fazer em hipótese alguma. Em terceiro lugar, a terceira questão que Jesus chamou a atenção dos fariseus: a sua devoção, a sua adoração a Deus consistia de regras criadas por homens, e Jesus vai demonstrar isso em Mateus capítulo 15. Ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Agora Jesus está chamando a atenção deles e apontando um erro para eles. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como que o Novo Testamento nos ensina essas questões a respeito dos crentes? Colossenses capítulo 2, em 2 versículos, dirá o seguinte: ninguém vos domina seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. O que é inchado na sua carnal compreensão? Ele está medindo as pessoas pelo seu padrão carnal. Ele está medindo as pessoas pela sua régua humana. Isso aqui tem um exemplo muito interessante. Sabe que eu e você, como crentes, precisamos constantemente fazer aquilo que as pessoas não se negam a fazer, que é o seguinte: normalmente, quando eu converso com pessoas que não conhecem Cristo e começam a mostrar quem é Jesus Cristo, as pessoas fazem o seguinte: elas colocam ao lado dela, em pensamento, alguém que seja uma escória da sociedade, vamos dizer assim. Alguém que talvez esteja preso, alguém que tenha cometido algum crime, alguém assim. E elas começam a se medir por essa pessoa. E elas querem dizer para os outros: olhe para mim e olhe para ele e veja como eu sou bom. Gente, isso é muito fácil. Isso é muito simples. Agora, tu sabe o que a Bíblia nos chama a fazer? Exatamente isso. Se coloque aqui e do seu lado coloque a pessoa de Jesus Cristo. Quem é bom nessa história? Quem é justo nessa história? Eu li uma frase essa semana que me chamou a atenção. Se você considera alguém o pior dos pecadores, é porque você não olhou para si mesmo. Se você acha que o seu irmão é o pior dos pecadores, é porque você não está olhando para si mesmo. Se você se acha grande, é porque você não olhou para Jesus Cristo. Coloca Jesus do seu lado e meça. Vamos ver que tamanho que você tem. Olha o que o verso 23 diz:
as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Só para isso. É só para mostrar como eu sou bom. É só para mostrar como eu sou grande e para mostrar como realmente eu sou melhor que todos vocês. Muito simples a solução. Coloque Jesus do seu lado e meça, e vamos saber quem é grande. Qual é o resultado disso, dessas regras criadas por homens? Paulo dirá a Timóteo no capítulo 1. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Paulo está exortando a Timóteo, dizendo, olha, não permita que as pessoas comecem a discutir fábulas, genealogias e coisas que jamais chegarão a um consenso. O que ele está dizendo quando ele fala sobre isso? A Bíblia nos dá N questões que nós podemos discutir infinitamente. Você sabe com quem casou Caim? Eu também não. Lá no céu a gente pergunta para Adão e Eva. Simples. Você sabe outros tantos detalhes da palavra de Deus que a Bíblia traz e que às vezes são razão de discussão interminável entre crentes. Conceitos teológicos, filosofias teológicas e questões que vieram da mente do homem, que viram motivo de guerra e de divisão. No nosso próprio tempo, igrejas se dividem em grande parte entre arminianos e calvinistas. Quantas vezes eu tenho que responder a pergunta, olha, pastor, o senhor é arminiano ou calvinista? E eu sempre respondo, irmão, eu creio em Cristo. Tenho ouvido do Evangelho desde a minha infância. Eu sei que, e nós fazemos isso, usamos uma tradução da Bíblia que é a melhor que nós podemos ter. Mas não foi nessa tradução que eu conheci Cristo. E isso não me faz menos crente. Então, não vou discutir essa questão. O que nós estamos vendo nas igrejas, em seminários, e mesmo entre os pastores, é uma discussão interminável de questões teológicas que não levam a lugar nenhum e não edificam ninguém. Paulo está dizendo, fábulas, genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. E esse era o problema dos fariseus. Eles discutiam tanta coisa e criavam tanta contenda que não chegavam a resultado nenhum. Hebreus vai nos dizer assim, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Com o que o coração precisa ser carregado e alimentado? Com a graça de Deus. Nós precisamos vir à igreja para falar de Jesus Cristo e da sua graça, para falar de tudo que Deus tem feito por nós e do Deus maravilhoso que Ele é. Aquilo que pensam os homens, ou aquilo que imaginam os homens, que possam continuar imaginando, mas o nosso interesse é Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Sabe quantas vezes eu vi igrejas e soube de igrejas que se dedicaram à discussão de tantas e tantas coisas, e no final das contas eu me dei conta do que isso causava. Causava o seguinte, as pessoas vinham para a igreja para discutir temas teológicos, isso, aquilo outro. Sabe qual o grande problema disso? Aqueles problemas que você deixou em casa para vir aqui, quando você chegar em casa, eu lamento lhe dizer, eles estarão lá. Aquelas pessoas com dificuldade, irmãos enfermos, familiares enfermos, um problema com um filho ou com um cônjuge, quando você voltar do culto, vai estar tudo lá. Então, o que você veio fazer aqui? Veio buscar graça para vencer esses problemas. E é isso que a igreja tem que dar. Graça para que as pessoas se fortifiquem e vençam biblicamente as suas dificuldades. A discussão nunca levou a lugar nenhum, mas a graça da palavra de Deus é maravilhosa para agir na nossa vida, tenha certeza disso. Para nós terminarmos, o quarto problema que Jesus apontou na vida dos fariseus é, os fariseus só se interessavam com eles mesmos e não com a glória de Deus. Talvez o maior exemplo que nós temos está em Lucas 18, que diz assim,
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Vamos replicar aqui o que esse homem disse. A primeira questão é a atitude dele. O fariseu, estando em pé, ele orava para quê? Para ser visto. Ele queria que as pessoas vissem que ele estava orando, mas o texto diz, ele orava consigo mesmo. Para quem ele estava dizendo aquelas palavras? Para o seu próprio coração. Mas ele se dirige a Deus e olha a forma que ele se dirige. Deus, eu estou te agradecendo. Eu não sou como os demais homens. Eu sou muito melhor que eles. Eu não roubo, eu não sou injusto nem adúltero. Podia ser que ele não cometesse nenhum desses pecados. E os outros pecados que ele não citou? Ele também não cometia? E ele olha para aquele homem que o texto diz que não ousava levantar sua cabeça, apenas publicava a sua própria indignidade. Ele olhava para aquele homem e dizia: e eu te dou graças porque eu não sou como esse publicano. Esse era o erro deles. Eles se interessavam só com eles mesmos e nunca com a glória de Deus. Sabe o que glorificaria a Deus naquele momento? Se ele se juntasse ao publicano, confessasse os seus pecados e ajudasse aquele homem a ter vitória sobre os seus próprios pecados. Deus seria glorificado na vida dele e na vida do outro, mas Deus foi glorificado apenas no publicano, por causa da atitude do fariseu. Efésios capítulo 1 vai nos dizer algo importantíssimo, que nós somos criados para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, o qual é o pendor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Literalmente o que nós lemos aqui é que o crente precisa viver para a glória de Deus. Eu tenho que fazer um parêntese para mostrar algo como isso se aplica. Irmãos, nós temos diariamente problemas e lutas. Eu e você. Nós temos problemas de saúde, nós temos problemas financeiros. O nosso país, infelizmente, não colabora para que isso aconteça, para que as pessoas tenham a dignidade do seu trabalho. Muitos de nós trabalham unicamente por sua subsistência. Grande parte de nós tem dificuldades nesta área. Nós temos problemas com a violência, nós temos problemas de relacionamento entre famílias, entre esposo e esposa, entre familiares, entre irmãos, entre amigos. Nós passamos as dificuldades desta vida, enfrentamos coisas que não gostaríamos de enfrentar, temos dores e tristezas que assaltam o nosso coração, preocupações que todos os dias estão pesando sobre nós. Questões que nos entristecem, questões que nós não gostaríamos que fosse dessa forma. Mas sabe o que eu vejo na palavra de Deus? O mundo não para e os problemas não se resolvem para que nós glorifiquemos a Deus. Sabe como nós glorificamos a Ele? Em meio às lutas, em meio aos problemas e em meio às tribulações. É assim que nós damos glória a Ele. Nós passamos por todas as tristezas e decepções da vida, agradecendo a Ele. Nós passamos por todas as tribulações que nos assaltam, e algumas delas são terríveis, dizendo para as pessoas como Deus é bom. Eu conheci irmãos em Cristo, que nas horas mais tristes da vida, deram o seu testemunho da bondade de Deus. Irmãos partindo deste mundo, e saindo dos seus lábios a confissão que em nenhum momento Jesus Cristo os havia decepcionado. Irmãos que perderam crianças. A psicologia mesmo diz que a dor maior que um ser humano pode sentir é perder um filho. Irmãos que perderam filhos, agradecendo a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então nós glorificamos a Deus em meio a todos os problemas e dificuldades que temos. Se o fariseu buscava a sua glória, nós temos que entender o que glorifica a Deus.
Isaías 66:2 vai dizer o seguinte: porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra. Porque nós precisamos ser diferentes dos fariseus. Porque o homem para quem Deus olha é o homem pobre e abatido, o homem que treme do poder da sua palavra. Esse é o homem que Deus está disposto a abençoar. Concluindo aquilo que falamos hoje, jamais tenha a vida cristã como algo simplesmente externo. Não caia neste erro. A vida cristã começa no coração e se desenvolve nele. A regeneração, o novo nascimento, transformou o nosso coração, e é isso que precisa ser visto. A graça de Deus agindo e transformando a nossa vida. Não é o poder da minha carne mudando, mas é o poder de Deus me convencendo que as mudanças são necessárias. Não sejam os teus lábios que te louvem, mas os de quem? Os de outrem. Quando nós estamos vivendo para a glória de Deus, isso não vai passar desapercebido, mas isso não vai atingir o nosso orgulho. E principalmente, quando nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus e não diante do legalismo farisaico, nós estamos glorificando ao nosso Deus em todas as situações da nossa vida. Infelizmente, crentes fariseus se dão a conhecer nos momentos difíceis. É nas lutas que os crentes fariseus mostram a sua verdadeira cara. Nunca dependeram de Deus, nunca confiaram em Deus e nunca aprenderam como Deus é bom. Mas ao crente que creu simplesmente em Jesus Cristo e que confia na sua graça, o amparo vai não somente a esta vida, mas à eternidade também. O salmista que disse que quando andarmos no vale da sombra da morte, o que acontece? Ali tu estás comigo. E é o Senhor Jesus Cristo que prometeu que na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele nos espera lá. Ao crente que deposita unicamente a sua confiança na graça de Deus, as promessas do Senhor transcendem esta vida e vão por toda a eternidade. Então o que eu lhe pergunto é, o que é o melhor? Seguir com simplicidade a Cristo ou seguir com pompa e circunstância a religião? Eu posso lhe dizer, depois de 35 anos conhecendo Jesus, que a pompa e circunstância da religião é inútil. Mas Jesus Cristo, esse é maravilhoso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.